Todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite. Essa é a última noite da Semana Jovem novamente. Mas é só a primeira de muitas, porque hoje, com todas essas mensagens que nós já ouvimos, isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Amém. Eu tenho certeza que os cultos não vão ser mais os seus mesmos, as mensagens não vão mais ser as mesmas e nós também não vamos ser mais os mesmos. Amém? Amém. Todas as mensagens nos conduziram até hoje. Hoje nós vamos ver o segredo final, o segredo definitivo para nós termos uma mente nova, novamente. Hoje nós vamos estudar, hoje nós vamos ver novamente pensando no céu. Vamos abrir nossa Bíblia lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 2, 9. Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 9. No Novo Testamento, é a segunda das cartas de Paulo. 1 Coríntios 2, verso 9. Amém? Todos acharam? Vamos ler? 1 Coríntios 2, 9. Está aqui no telão. Vamos ler. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Aqui, Deus está falando de um pouquinho de como vai ser o céu. Vai ser uma coisa indescritível. A mensagem de hoje fala em pensar no céu, pensar sobre o céu. Eu pergunto, no que é que você gosta de pensar mais no seu dia a dia? Eu acho que se eu fizesse uma pergunta para cada um de vocês iam dizer assim, eu tenho muita coisa para fazer durante o dia. Eu não tenho tempo para ficar pensando em nada. Eu tenho que lavar a louça, tenho que fazer a comida, tenho que fazer um bocado de coisa. Eu não tenho tempo para ficar parado pensando em alguma coisa. Eu acho que a maioria de nós ia dar essa resposta. Nós íamos tão ocupados que a gente não tem aquele momento de parar para pensar em alguma coisa. Mas eu tenho certeza que tem algum momento do dia, quando você está descansando, quando você está parado, você fica pensando em várias coisas. No que é que você pensa? No que é que você costuma pensar? Tem pessoas que quando elas ficam paradas, quando tem um momento de descanso durante o dia, elas gostam de pensar no passado, relembrar as coisas de antigamente, relembrar histórias de antigamente, pessoas de antigamente. Tem gente que gosta de ficar relembrando o passado nesses momentos. Tem pessoas que gostam de ficar pensando no presente, nas coisas que tem para fazer hoje. Eu tenho que ir na UPA, eu tenho que ir na farmácia, eu tenho que ir lá na rua. Tem pessoas que gostam, quando ficam paradas, quando ficam quietas, elas ficam pensando no presente, no que elas têm para fazer hoje. E tem pessoas que gostam de pensar no futuro. Daqui a 10 anos o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou depois que eu terminar isso aqui? O que é que eu estou planejando para o meu futuro? Tem pessoas que gostam de pensar no futuro. Mas você sabia que tem pensamentos que envelhecem? Tem coisas que se a gente pensar demais, a gente envelhece. Isso vai desgastando a gente. Quando a gente passa o tempo todo, a vida toda, pensando apenas aqui na terra, apenas em coisas terrestres, você só vai se desgastando a cada dia mais. Porque a vida na terra é uma mesmice, é uma coisa que vai só um ciclo. Então, a vida vai só murchando. Então, se você passa o tempo todo pensando apenas aqui na terra, você vai se desgastando. Então, para muitos aqui, o dia a dia é apenas a Coronel Antônio Freire. O dia a dia é apenas a Rua Irmã Maria Assunta. O dia a dia é apenas a Francisco Alcino do Pinho. O nosso mundo é só esse bairro, é apenas essas ruas que a gente mora. Não sei o nome das ruas lá do Feliz Açul, mas que para a maioria de nós, o nosso mundo é a rua que a gente vive, as pessoas que a gente encontra no dia a dia, e é só nisso que a gente pensa. Só nisso que a gente pensa. E eu acho que você está enjoado de pensar nessa terra. Eu acho que você está enjoado de pensar nas coisas do dia a dia. Não é verdade? Pois hoje Deus tem um convite para você. Pense numa coisa muito maior. Saia dessa dimensão aqui, se desligue. Entre numa nave e pense em outra dimensão. Deus está chamando você para pensar no céu. Amém? Amém.
Amém. Deus está chamando você para pensar no céu. Pode passar. Então, olhe, a Bíblia diz que por mais que você pense no céu, você nunca vai ter uma dimensão, você nunca vai ter uma imagem na sua cabeça exata de como vai ser o céu. Vai ser além do que você já viu, além do que você já ouviu. Não tem como você visualizar o céu assim na sua cabeça. Mas o ato de pensar no céu faz bem para a sua saúde, faz bem para a sua vida, faz bem para o seu dia a dia. Olha, um problema nosso é que a gente pensa muito na terra e perdemos muito dos bens do céu. Pode passar. E outra coisa, manter o céu em vista pode mudar a sua vida. Amém? Amém? Amém. E agora eu quero convidar você para abrirmos em outra passagem. Vamos lá para o livro de João. João capítulo 14. João capítulo 14. João 14, nós vamos ler os primeiros versos. João 14, do 1 ao 3. Esses 3 versos são uma promessa de Jesus. São os versos mais lindos da Bíblia. João 14, do 1 ao 3. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado, ou não se turbe o vosso coração. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém. Amém? Essa é a maior promessa da Bíblia. Essa é a nossa maior esperança. Jesus está prometendo aqui que Ele está lá no céu preparando um lugar para nós. Você sabia que Deus colocou em cada um de nós uma saudade do paraíso? Uma saudade do céu? Quando a Bíblia toda, ela fala do céu o tempo todo. Ela já começa falando de que tudo aqui era muito perfeito, aqui era um paraíso, estava tudo muito bom, tudo perfeito. Por causa do nosso pecado, nós perdemos aquele paraíso. E ao longo da Bíblia toda, vai falando que todo mundo nasce com aquela saudade do céu, sentindo falta daquele lugar que a gente perdeu lá no começo, sentindo falta daquele paraíso. E aí, Jesus promete nos dar aquele paraíso de novo. Amém. E você quer ver um verso que fala justamente sobre isso? Dessa saudade que a gente já tem do paraíso? Vamos lá para o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Você abre no meio da Bíblia, tem Salmos, aí você vai para a direita, Provérbios e depois Eclesiastes. Eclesiastes 3, verso 11. Todos nós nascemos com a saudade do paraíso, saudade daquele lar. Eclesiastes 3, verso 11. Diz assim, Eclesiastes 3, verso 11, diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Mas eu quero que vocês guardem essa frase que está aí no meio. Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Todos nós nascemos com aquela saudade daquele lar, e com saudade da eternidade. Uma vez, né, na igreja pequena, a mãe dela fez a ilustração usando um barbante. Ela chamou Isaías, não sei quem estava aqui naquele dia. Ela pegou uma linha, um barbante, e pediu para Isaías segurar. Aí ela disse: olha, isso aqui é eternidade, sem começo e sem fim. A sua vida está aqui nesse barbante. E olha o que o pecado fez. Aí ela cortou aquele barbante, daquela linha, daquela corda comprida, ela cortou, deixou só um pedacinho e disse: olha, o pecado faz com que a sua vida fique desse tamanho, com um começo e com um fim. Ela separa da linha da eternidade. O pecado separou você da linha da eternidade.
E por isso que a gente fica com aquela saudade da eternidade. Saudade nós sermos eternos. Por isso que ele vai para a UPA, porque ninguém quer morrer. Porque ninguém quer morrer. E olha, quando corta o pedaço do barbante, aquela tirinha fica com o começo e com o fim. E sabe uma ideia errada que o pecado colocou na gente? O pecado colocou uma ideia errada na gente. De que tudo que é bom tem que terminar. De que tudo que é bom tem que ter um final. Ah, esse sermão está demorando demais, ou sermão chato, não vai terminar nunca. Acho que muita gente já pensou assim. Ah, esse filme já tem mais de 3 horas, não vai terminar mais não. Acho que todo mundo aqui já pensou que coisas boas têm que terminar. Uma coisa que não termina nunca é uma coisa que é ruim. Isso é uma ideia errada do pecado. Porque as melhores coisas, elas não têm fim. As melhores coisas, elas são eternas. A vida eterna só vai ser boa porque ela não vai ter fim. E sabe o que é que Jesus promete? Ele vai pegar aquela tira que representa a sua vida e vai amarrar de novo no barbante da eternidade. Amém. Você vai novamente ser eterno. Você novamente vai estar ligado à eternidade. Amém? Amém. E olha, Jesus promete uma coisa muito importante. Ele promete que quando ele entra no seu coração, ele vai começando a colocar um pedaço do céu dentro do seu coração. Antes de você chegar lá no céu, Deus já vai antecipando, Jesus já vai colocando ali um pedaço do céu dentro do seu coração. É como um filme que antes de lançar, lança vários trailers. Eu não sei se vocês têm o costume de assistir trailer de filme, mas antes de um filme lançar no cinema, primeiro lança vários trailers. Lança um pequenininho, depois lança um maior com mais cenas, depois lança mais um, depois lança mais um. Aí depois que lança vários trailers, aí você tem que conferir o filme completo lá no cinema. Quando a pessoa vai assistir, já sabe o nome dos personagens, já sabe, né? Para você ter uma noção do que vai ter lá. Antes de você entrar no céu, Deus já vai mandando vários trailers do céu na sua vida. Amém. A Bíblia já revela algumas coisas que vai ter no céu. Não revela tudo, porque como a Bíblia diz, não tem como a gente imaginar como vai ser lá no céu, porque imagine só. O que é que você acha que é mais incrível nessa vida para você? Nesse mundo, o que é que você acha que é mais incrível? Deixa eu perguntar aqui para alguém. Nesse planeta Terra, o que é que você acha que é a coisa mais incrível que tem no planeta Terra? Deixa eu ver. Ian. De tudo que tem no planeta, de tudo que tem nesse mundo, o que é que você acha que é a coisa mais incrível, a coisa que você acha mais radical? O quê? Família? Ele foi bem corretinho nessa resposta. Mas olha, eu acho que muitas pessoas pensam assim, um lugar que eu queria muito ir, que eu acho que é o lugar mais maravilhoso assim, do planeta, eu queria ir para um resort. Eu queria ir para um hotel 5 estrelas. Eu queria ir para um lugar assim, que tivesse uma suíte, tudo ali, as pessoas ali para me servir, né? Um lugar bem chique. Tem muita gente que pensa assim. Mas olha, pegue isso que você acha incrível e multiplique 1 milhão de vezes mais, e muito mais, e muito mais. O céu vai ser isso. Ele vai ser 1 bilhão de vezes maior do que aquilo que você acha incrível aqui na Terra. Amém? Amém. Olha aí, Francine tinha um sonho de ir para a Disney. Ela acha que a Disney é o lugar mais incrível da Terra. Agora imagine que o céu vai ser 10 mil vezes melhor do que a Disney, do que a Disneylândia. Pois é. Até porque lá é tudo pago, muito caro, e no céu é tudo de graça. Para Davi o lugar mais incrível é uma praia, né, Davi? Agora imagine um lugar que é 1000 vezes melhor do que uma praia. Eu achei Garanhuns ali no Pernambuco, o melhor lugar que eu já tive na vida. Amanhã achou que foi Garanhuns? Porque lá não faz calor e nem frio demais, é bem temperado. De 1 hora da tarde você sai para passear, não sente calor. E tudo é cheio de flor, para onde você vai é flor. Em todo canto tem flor e você pode tirar foto em todo canto. Então olhe, lá em Mateus 28, não precisa abrir, Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Quando Ele entra no seu coração, Ele passa a estar com você todos os dias. Amém. Ele fica com você todos os dias. Ele promete fazer isso até a consumação do século. Amém. Mas quando Ele vier, Ele vai levar você para passar a eternidade junto com Ele para sempre. Amém? Essa é uma promessa que nos conforta, essa é uma promessa que nos alegra. Então faz bem a gente pensar no céu. Faz bem a gente imaginar o céu. Agora,
O céu não é como aquela imagem que às vezes a gente tem desde criança, às vezes de pinturas que a gente vê, por exemplo, em outras igrejas, em outros lugares. Eu acho que muita gente tem uma imagem muito estranha do céu. Imagina que a gente vai ficar na nuvem branca, só tocando harpa, só ali na... Os anjinhos é tudo bebezinho. Os anjos são todos uns bebezinhos tocando harpa, que a gente vai ficar um marasmo lá no céu sem fazer nada, vai ser o lugar mais chato. Eu acho que tem algumas pessoas que têm essa imagem distorcida do céu. Pois saiba que o céu vai ser muito mais incrível. O céu não vai ser isso, não tem nada disso. Talvez. Exatamente. Vai ser, olha, não é a beleza que a gente imagina, não é o padrão de beleza que a gente tem aqui na Terra. Vai ser uma beleza diferente. Superior. E olha, eu vou explicar por que às vezes ali as descrições da nova Terra. Olha, eu vou explicar o que é que acontece. Ó, imagem como essa aqui, olha. E eu vou explicar por que a gente tem essas imagens. Vamos supor que a gente volte no tempo para o ano de 1500 no Brasil e a gente pega um índio aleatório, um indígena aleatório, um nativo, e traga ele para o ano 2023. Aí joga ele dentro de uma cidade grande, joga ele dentro de Natal. Aí deixa ele para andar ali por um pedaço na cidade de Natal e leva ele de volta lá para o ano de 1500. Como é que ele ia contar, por exemplo, para o povo dele lá, em 1500, como é que funciona um ônibus? Vamos colocar a cabeça para funcionar. Como é que esse índio ia contar lá para o povo dele, como é que funciona um ônibus? Ele ia dizer que parecia uma centopeia gigante andando na rua, né? Nem rua ele ia dizer, que ele não sabia o que era rua. Ele ia descrever... O quê? Entrava um monte de gente dentro daquela centopeia gigante e ficava rodando no meio de um lugar assim bem diferente. Ele não ia saber descrever. Ele ia tentar contar nas palavras dele aquilo que ele tinha visto. Chão duro, quente, sem árvores, né? Pouca água. Trenzinho elétrico. E o povo gritando e ele matando esse bicho, esculhambando esse pequeno, esperar a sua coisa. Aí ele perguntava lá, por que foi que ele fez aquilo? Ele disse que lá na cidade dele, foi antes daquele que estava agora, explicando isso dele. Tinha um bicho daquele gigante, ele já tinha crescido e ele comeu um monte de gente. E nunca mais voltava com esse povo. Olha aí, era um ônibus, era um trem, um trem. As pessoas entraram e não voltaram mais. Pois é. Então, olha, onde é que eu quero chegar com isso aí, com essa ilustração do índio? Aí quando ele viu o pequenininho, aqueles trenzinhos elétricos, aí ele pegou o cacete e matou. Pois é. E olha, agora, olha, a gente vai... Agora, olha, vou explicar por que a nossa visão do céu é assim. É porque aconteceu um caso parecido com esse índio. Quando Deus revelou o céu para o apóstolo João, a visão que o apóstolo João tinha era a visão da época dele. Então ele chegou lá no céu, ele teve aquelas visões do céu e com certeza ele viu coisas que não eram da realidade dele. Ele viu coisas muito além do que ele podia descrever. Então, olha, os anjos podem não ter aquelas asas que a gente imagina. Talvez a cidade não seja como uma cidade que a gente conhece. Mas por que a gente imagina assim? Porque foi a forma que o apóstolo encontrou de descrever o que havia lá no céu. Então essas são as imagens que a gente tem.
mas se prepare para você se surpreender. Porque vai ser infinitamente melhor, vai ser muito mais bonito do que você imagina. Amém. Não vai ser a beleza que você pensa, aquele padrão aqui da terra. Uhum. Pois é. Mas essas imagens ajudam a gente a se desligar dessa realidade aqui. Essas imagens na nossa cabeça são as únicas referências que a gente tem. Então, quando a gente olha para essas imagens, tem um descanso visual e ajuda a gente a mentalizar uma realidade que é diferente da nossa que a gente conhece. Então, faz bem a gente ter essa visão. Então, gente, pense no céu. Pense no céu como uma viagem. Quando a gente está perto de fazer uma viagem muito importante, uma viagem que a gente está muito ansioso, a gente fica contando os dias para aquela viagem. Acho que todo mundo aqui já passou por uma experiência de ir para uma viagem muito esperada. Uma viagem muito esperada, uma viagem que está aguardando muito e você começa a fazer a contagem regressiva. Eu vou contar um caso que aconteceu na minha vida. Quando eu estava no 4º ano, falei que nem um velho agora. Quando eu estava no 4º ano, teve uma excursão da escola. Como eu nunca tinha ido para uma excursão, nessa viagem eu nem fiquei ansioso. E essa foi uma das maiores viagens da minha vida. Foi uma viagem espetacular. Aí no ano seguinte, no 5º ano, como a outra viagem tinha sido muito boa, eu comecei a ficar ansioso. Eu tinha um quadro, acho que é esse quadro que está ali atrás. Aí todo dia eu colocava, faltam 10 dias, faltam 9 dias, faltam 7 dias. Aí eu começava a contar. E na noite antes da viagem eu não dormi. Passei a noite toda acordado esperando aquela viagem. Aí o que foi que aconteceu? Eu passei a noite toda acordado e a viagem é 3 horas da manhã. A viagem foi uma das piores viagens da minha vida. Eu não dormi, eu fiquei enjoado a viagem todinha, cheirando a laranja para ver se eu parava de enjoar. Foi uma decepção. Eu coloquei toda a minha expectativa e a viagem foi uma desgraça. Eu passei o dia todo em dor de cabeça. Para todo mundo a viagem foi boa, mas para mim foi muito ruim. Eu acho que todo mundo já passou por uma experiência assim. Colocou muita expectativa para uma coisa e acabou se decepcionando. Mas o céu, você pode criar as maiores expectativas que você criar para o céu, que o céu vai superar cada expectativa que você criar. Amém? Você pode imaginar, você pode fantasiar, você pode criar qualquer expectativa. O céu vai superar cada uma delas. Amém? Agora, vamos continuar vendo aqui. Por que é importante pensar no céu? Vamos ver aqui algumas características e vamos ler alguns textos. Pensar no céu vai fazer você recordar de pessoas que você ama. Vamos ler? 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Vamos ler aqui alguns textos. Por que é importante ficar pensando no céu? Para muitos pode ser perda de tempo, mas vou dizer para você que é uma experiência que você tem que fazer todo dia. Não é só uma vez perdida, é todo dia. 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17. Pensar no céu traz vários benefícios. Esse é o primeiro deles. Vamos ler? Diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? A esperança da ressurreição. Cada vez que você pensa no céu, você já lembra: eu vou encontrar as pessoas que eu perdi. Eu acho que todos vocês, às vezes, vem aquela lembrança de uma pessoa que você perdeu. Aquela pessoa que você amava e que deixou você, que morreu. De vez em quando você lembra dela. Mas, quando você não conhece essa esperança, quando você não conhece essa mensagem tão feliz, toda vez que você lembra, volta aquela tristeza, volta toda aquela experiência desagradável do luto.
Acho que todo mundo aqui, antes de conhecer essa mensagem, talvez tinha isso. Quando pensava na pessoa que morreu, uma pessoa que você gostava, vinha toda aquela experiência desagradável. Mas quando você pensa no céu, quando você lembra da esperança da ressurreição, a tristeza dói menos. A tristeza é menos doída. Pode falar. Pois é. Agora, quando você pensa no céu, você mentaliza o seguinte: quando Jesus voltar, eu vou encontrar ela. Eu vou andar com ela nas ruas de ouro. Eu vou atravessar o rio da vida com ela. Eu vou me sentar às margens da árvore da vida com ela. Quando você pensa nisso, quando você pensa no céu todo dia, a dor da morte agora dói menos. Você tem menos medo da morte e a tristeza você se consola mais. Amém? Amém. Sabe qual é o outro benefício? Você pensar no céu? Vamos para o livro de Colossenses. Você está em Tessalonicenses, você vai para a esquerda. Colossenses 3, do 2 ao 5. Falta 2 páginas. Volta 2 páginas. Colossenses 3, do 2 ao 5. O que é que acontece se você pensar no céu? Primeira coisa, você tem esperança da ressurreição. E a segunda? Colossenses 3, do 2 ao 5. Vamos ler? Diz assim: pensai ou pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém. E o verso 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza humana, à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. E aí continua. Mas olha, quando a gente pensa no céu, nós nos afastamos da nossa vida carnal. Sabe quando vem a tentação para você fazer o que é errado, fazer o que desagrada a Deus? Vem aquela tentação, Satanás tentando você para fazer coisas que Deus desaprova. Sabe uma dica? Cante um louvor. O louvor aproxima você do céu, faz você pensar no céu. Quando você canta um louvor de adoração a Deus, aquilo tira você daquele cenário de tentação e leva você para o céu. Amém. Quando você começa a cantar mentalmente, talvez ali mentalmente talvez não dê certo, mas aí você começa a cantar em voz alta. Quando você canta em voz alta, você afasta a tentação. Verdade. Satanás não vai continuar lhe tentando. Amém? Amém. Para escapar das tentações, cante um louvor, pense no céu. Amém. Diga novo tempo, mas o louvor é comprovado historicamente. Todas as pessoas que em momentos de tentação, em momentos que Satanás estava ali tentando destruir a vida dela, o louvor levou ela para perto de Deus. Pense no céu, cante louvores. Exatamente. Um pouco antes de Jesus morrer, Jesus estava cantando em voz alta. Quando ele terminou a Santa Ceia e estava indo para o Getsêmani para sofrer ali naquelas horas, antes de ir para a cruz, Jesus foi o caminho todo cantando. Ele estava sentindo a dor dos pecados já na sua cabeça, mas ao mesmo tempo ele foi cantando louvores a Deus. Se Jesus cantou, se Jesus louvou, nós também devemos louvar. Esses hinos que você ouve, eles curam. Tem um hino que um dia eu vou botar aqui para vocês, mas esse hino, a melodia e a letra desse hino são tão poderosos, são tão curadores, que uma mulher estava com um tumor aqui perto do olho, um tumor bem grande, e ela começou a escutar aquele louvor e ela estava sentindo muita dor, e ela se deitou e deixou aquele louvor tocando. Aí ela cochilou, e quando ela acordou, o tumor começou a se desmanchar. O tumor começou a se desmanchar, começou a cair do rosto dela. O poder que o louvor tem, não na música, mas porque Deus inspira